Obrigado pela integridade. O que é integridade? Integridade tem a ver com a minha ética colocada em prática. A ética, na verdade, é o conjunto de valores ou padrão pelo qual uma pessoa entende o que é certo e o que é errado na tomada das suas decisões. Vale dizer que esta situação projetada, fictícia, mas ela é muito real na vida de muitas pessoas. E nem sempre o desfecho é aquele. Nem sempre o desfecho é um aperto de mão e uma parabenização. Muitas vezes o desfecho é sim a demissão, porque o indivíduo não aceitou entrar no time, fazer o jogo, seguir as regras dos outros. O que eu quero dizer nessa manhã, irmãos, é que todos nós lidamos com questões éticas e algumas são complicadíssimas. Por exemplo, como lidar com uma pessoa que é hermafrodita, que tem no seu corpo elementos testiculares e ovarianos, questão ética séria. Há questões que são muito complicadas. Mas o que eu quero nessa manhã, à luz desse texto, é destacar alguns princípios que nos ajudam em muitas questões éticas. Esta, por exemplo, retratada ali no vídeo, se insere entre alguns princípios que nós vamos destacar no texto. Os estudiosos no assunto da ética agrupam as alternativas éticas em pelo menos 3 grupos, que são a ética humanitária, a ética natural e a ética religiosa. Ou melhor, a ética humanista, natural e religiosa. A ética humanista é aquela que olha as decisões a partir da satisfação das pessoas. Eu diria que a ética que vigora nesse tempo é eminentemente uma ética humanista. O que importa é o prazer, o que importa é a satisfação das pessoas, o que importa é ser feliz. Ainda que essa satisfação implique em prejuízo para os outros, o que importa é ser feliz. É a ética humanista. Essa ética humanista, quando chega na igreja, provoca, por exemplo, uma teologia onde busca ajustar a Bíblia à necessidade das pessoas. A Bíblia se torna relativa, se torna insuficiente. E não ajustar as pessoas à Bíblia, que é o parâmetro, que é o padrão. O homem se torna a medida de todas as coisas. A ética natural é aquela que diz o seguinte: a natureza já vai dizendo, já vai fazendo uma seleção. Os mais fracos, os doentes, eles naturalmente já vão selecionados. Talvez a ética natural tenha sido o elemento que inspirou o nazismo, que buscava fazer uma seleção natural na mente deles. Mas a ética religiosa é aquela que é impulsionada por valores da religião. No nosso caso, a ética religiosa que tem como base a palavra de Deus, que não pode, em hipótese alguma, ser colocada em segundo plano.
Há questões éticas, por exemplo, que eu quero levantar aqui algumas delas. É certo cristão tomar bebida alcoólica? E alguns vão até dizer, mas pastor, é uma cerveja sem álcool. Ou outros vão argumentar dizendo o seguinte, mas lá na minha casa, no meu almoço, ninguém está vendo. Eu e minha família, eu sozinho dentro de casa, ou então com a minha família, ninguém, meu vizinho não sabe. É certo ou errado? É certo o cristão fazer jogo de azar? Que é o jogo de azar? É aquele em que uns ganham e muitos perdem. E alguns, fazendo apologia, nesse sentido, até chegou a dizer, pastor, pensa bem, ganhar 50 milhões na loteria, porque no primeiro culto me deram essa informação de que são 50 milhões. Eu dou até o dízimo. Pensa bem, certo ou errado? É certo participar de rifa? E a gente vê que essa ética, ela está tão fragilizada. Eu já vi, por exemplo, numa igreja fazendo uma rifa lá para vender um determinado produto para ajudar a igreja. É certo ou errado? É certo participar de pirâmide financeira? É certo fazer acordo com o patrão para a pessoa ser demitida e ganhar o salário da empresa por fora e ganhar o seguro-desemprego? São todas questões que vão ser decididas a partir daquilo que a pessoa compreende como ético. Entende? Se a sua ética não for uma ética bíblica, ele não vai ver problema. Ele não vai ver dificuldade. Mas se a sua ética for uma ética baseada na Escritura, ele vai começar a ser seletivo. Meus irmãos, eu quero ler esse texto e destacar pelo menos 5 princípios que nos ajudam. Como disse, há situações que são complicadas. Você vai viver lá na sua faculdade, na sua escola, cola, por exemplo. E alguns dizem, não, cola não é problema, é que eu estou pegando emprestado do colega. Eu me lembro quando eu dava aula aqui em Vassouras, no colégio de aplicação, e eu me lembro que não tinha ainda aquela expertise do professor, e eu só via aluno pedindo borracha emprestado para cá, para lá. Empresta borracha, aquilo me provocou uma curiosidade. Passa a borracha, um emprestando a borracha, para a tristeza de alguém, a borracha caiu perto de mim. E quando eu peguei aquela borracha, eu vi 3C, 2A, 5B. Eu pensei, isso não é uma fórmula química. E, infelizmente, eu tive de dar uma nota geométrica perfeita. 0. Questão ética. Está entendendo? Todo dia você vai comprar lá um produto e a pessoa, o caixa, te dá um valor a mais. O que é que vai levar um indivíduo a ficar com aquele valor a mais ou voltar a dizer, você me pagou a mais? É a sua compreensão ética. Porque se a sua compreensão ética for humanista, ele vai pensar assim, ganhei, tive vantagem. Olha só que eu consegui, e até conta como uma vantagem. Quais são os 5 princípios que nós podemos retirar desse texto
Paulo está escrevendo à igreja de Corinto, o cenário era um cenário de alimentos que eram consagrados aos ídolos e eram colocados depois no comércio para serem consumidos, e Paulo dá uma orientação, e desta orientação nós encontramos alguns princípios que não caducam, que podem ser utilizados em muitas situações. Eu quero destacá-los nessa manhã. Estão comigo até aqui, irmãos? Amém? Primeiro princípio da legalidade. Todas as coisas são lícitas. O cristão precisa buscar aquilo que está inserido dentro da lei. A única circunstância que pode nos colocar contra a lei dos homens é quando a lei dos homens chocar-se com a lei de Deus. E assim mesmo, com a consciência das consequências que haveremos de arcar. Imagine, por exemplo, que a lei diga, faça isto, mas aquilo que a lei diz, para eu fazer, choca-se com aquilo que a Bíblia diz, não faça. Eu vou precisar tomar uma decisão, com ônus da decisão. Então, a primeira coisa que a gente precisa considerar, é legal, é lícito, está inserido dentro da lei do país no qual eu vivo. É o primeiro princípio. Segundo princípio, o princípio da prudência. Nem todas as coisas convém, diz o verso 23. Convir aqui, irmãos, significa aquilo que eu faço, qual é o efeito que traz na minha vida. Convém. É conveniente a mim. É conveniente a mim como pai, como esposo. É conveniente a mim como irmão. É conveniente a mim como patrão. E aí, podemos dizer que esse texto nos desafia a prudência. Prudência, irmãos, diziam os antigos, e canja não fazem mal a ninguém. A prudência é aquilo que Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira epístola, capítulo 5, abstende-vos de toda aparência do mal. Há o mal e a aparência do mal. Às vezes a aparência do mal é pior do que o próprio mal. Então, o princípio da prudência. É legal? É prudente? É prudente essa decisão que eu vou tomar? É prudente o lugar onde eu vou? Entre os dois cultos, alguém sinalizava para mim, pastor, tem muita gente lá no TikTok, não sei, eu perguntei, o que é isso? Aí me disseram que são vídeos que a pessoa faz a mímica, mas é gente de biquíni, é gente de roupa provocante. Sabe por que a pessoa faz isso? Porque a ética dele é uma ética humanista, não é bíblica. Então ele não vê problema em se enquadrar numa cena que contraria a palavra de Deus. Ele não vê problema, porque não tem ética bíblica. Compreende? O desafio do Evangelho é andar na contramão, irmãos, muitas vezes. Que andar na contramão? Todo mundo faz, vai para cá. Mas se esta direção choca-se com uma clara direção bíblica, eu vou andar na contramão, com ônus de ser zombado, de ser escarnecido, de ser ridicularizado. Mas a Bíblia diz que a nós foi dado viver por Cristo e morrer por Ele, se necessário for. A ética da prudência. Terceiro lugar, terceiro princípio. Princípio da legalidade, princípio da prudência ou conveniência.
o princípio da edificação, diz Paulo no verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Se o princípio da prudência visa buscar e considerar o efeito em nós, o princípio da edificação visa considerar o efeito nos outros, que nos cercam. Perguntas tais como: vai ser positivo para o meu testemunho diante dos outros? Os outros não têm nada a ver com a minha vida. Em certa medida, sim, porque nós somos chamados para dar testemunho. Vai criar a possibilidade de que os outros se aproximem ou se afastem de Deus. Vai promover crescimento moral, social, espiritual meu e dos outros? São perguntas que estão dentro do princípio da edificação. Olhem para mim. Tenho 64 anos. Se eu sair aqui desse culto, parar no primeiro bar da esquina ou da rua, com a minha esposa Débora, pedir para colocar uma mesinha do lado de fora, e disser assim: traz uma cervejinha, põe aqui na mesa. Pergunto para o irmão: eu estaria fazendo alguma coisa do ponto de vista legal errado? Sim ou não? Sim ou não? Não, sou adulto. 64 anos, embora não pareça. Mas a questão a ser considerada não é apenas a questão legal. Todas as coisas são lícitas, mas há um critério paralelo. Nem todas as coisas edificam, nem tudo que é legal é moral. Entende? Repito, irmãos, se nós não tivermos um parâmetro bíblico na formação das nossas decisões éticas, nós corremos um risco, sabe qual é? Enquanto o problema é do outro, nós tratamos como agravante, mas quando o problema é conosco, nós tratamos com atenuante. Se não tivermos um parâmetro bíblico, somos duros no tratamento do problema do outro, somos brandos no tratamento do problema conosco. Se não tivermos uma base bíblica eivada de verdade, de justiça e de amor, nós trataremos o problema do outro como uma marreta e o nosso problema como uma leve pena. Precisamos de princípios bíblicos. Os irmãos estão me compreendendo? Quarto princípio. Primeiro, legalidade, prudência, edificação. E quarto princípio, que é o princípio da glorificação do nome de Deus. No verso 31, Paulo discorre sobre a questão de ser convidado para comer em uma casa. Se alguém disser, e aquele alimento, ele diz assim: olha, não vai ter efeito para você. Mas se a pessoa disser, foi consagrado, ele diz, não coma por causa da consciência dele, para não gerar prejuízo nele. E ele encerra a sua discussão dizendo, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nas grandes decisões que tomarmos, irmão, nós devemos considerar isto. Vai trazer glória para Deus? Há coisas que você faz instintivamente. Você não precisa perguntar de manhã, fazer perguntas diante do espelho: esse sapato vai glorificar a Deus mais do que aquele? Mas você pode perguntar, moça, esta roupa que eu vou vestir vai trazer glória para Deus ou vai fazer com que as pessoas me cobicem?
me desejem. Porque é claro, a cultura subjacente, presente na roupa provocante é exatamente esta: me cobiçem, me desejem. Não tem outra mensagem. Ninguém expõe o seu corpo a não ser que, consciente ou inconscientemente, seja olhada, seja desejada. E aí cabe a pergunta: vai glorificar a Deus? Está entendendo, irmão? Meu namoro vai glorificar a Deus? Então é o quarto princípio. O Senhor vai ser honrado nisso que eu vou fazer? No filme que vimos, que coisa linda. Aquele moço decidiu com princípios. A oportunidade passaria por ele, e ele não a teria, porque não entrou no time. Mas ele se manteve firme e Deus o honrou. E eu repito, irmãos, nem sempre é esse desfecho. Quantos que perderam a oportunidade porque não fizeram parte do time? Quantos? Mas o Evangelho é isso aí. Não é a maioria. E por fim, qual é o último princípio? Irmãos, estão me entendendo aqui? Qual é o último princípio? São 5. Falei da legalidade, prudência, edificação, glorificação do nome do Senhor e o último princípio. Princípio da preservação do testemunho da igreja. Paulo diz assim, verso 32, não vos torneis causa de tropeço. Você sabe o que é tropeço? É levar o outro a cair. Tropeço é aquilo que visa jogar a pessoa no chão. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. A igreja somos nós. Onde quer que você for, meu irmão, e onde quer que você vá, você é igreja. E a pergunta que deve ser feita é a seguinte: essa decisão que eu estou tomando vai provocar respeito na sociedade em relação à minha igreja? Ou vai causar prejuízo para a vida da igreja? A decisão que eu estou tomando vai servir para que a igreja se torne relevante ou vai contribuir para que ela se torne insignificante? É a pergunta que nós precisamos fazer no dia a dia. Imagine, por exemplo, você está dirigindo e você é parado por um policial corrupto, que não é a maioria. Ele então sugere a você, para você não ser multado, você deixar um agrado. Você sabe o que é que vai levar o indivíduo a decidir naquela hora? A sua base de compreensão ética. A base de compreensão ética. Ou muitas vezes ele vai fazer um negócio que a pessoa que está negociando não tem noção do valor do produto que ela está negociando, mas quem compra tem noção, e esconde informações para ter uma vantagem absurda em cima daquela pessoa. Você sabe o que é que vai levar a pessoa a fechar o negócio nessas bases? A sua compreensão ética. Se a sua compreensão ética for humanista, ele vai fazer um negócio altamente prejudicial para o outro, altamente vantajoso para ele, ainda vai sair cantando vitória. Fiz um excelente negócio. Não. O bom negócio é aquele que é bom para ambos.
mas é a base ética que vai ajudar a decidir. Está entendendo, irmão? Eu encerro para entrarmos na ceia, dizendo que todos nós decidimos questões éticas todos os dias. Algumas carreiras são altamente desafiadoras na questão ética. Por exemplo, advogados, nós os temos aqui. Vai defender um cliente. Você já imaginou para o advogado ter que ensinar o cliente a mentir? Cara, isso é difícil demais, perdoe minha expressão. Algumas carreiras que trazem um gigantesco desafio ético. E aí? Compreenda esses princípios. Podem lhe ajudar muito. Amém, irmãos? Estão entendendo? Compreenderam? Sim ou não? Amém? Nós vamos finalizar participando da ceia. Quero